mas eu espero que dê para me ouvir bem, acompanhar aqui os meus slides, tá. Ou enfim, eu queria agradecer muito esse convite. Eu adoro poder falar sobre esse assunto. Viagens medievais, Eurásia, etcétera, são temas que me interessam muito, não é. De quebra, poder fazer também um pouquinho de propaganda do meu livro Rota da Seda, né, é sempre bom. E agradeço desde já a paciência de vocês também, por terem comparecido, por estarem assistindo essa fala. Eu vou tentar ser relativamente conciso, breve. Eu também já peço desculpas caso eu fale de temas que vocês já viram nesses últimos dias, semanas, meses, enfim, mas eu vou tentar apresentar aqui alguns elementos, com base em alguns capítulos do meu livro, mas ao mesmo tempo eu gostaria de apresentar um aspecto um pouco mais geral desse livro, e aí se vocês quiserem depois a gente pode conversar um pouco, se surgirem questões, enfim, a gente pode entrar um pouco mais em partes específicas do texto, tá. Eu vou rapidinho só me apresentar, né, o Douglas já comentou um pouquinho da minha trajetória, mas eu acho que é sempre importante fazer esse disclaimer, não é, porque eu tenho um trajeto de pesquisa um pouco caótico, e foi assim que eu acabei na Rota da Seda, inclusive, né. Eu sou professor de História da África na UFPR, mas eu trabalho a gente tem 2 disciplinas de História da África, eu trabalho com a disciplina que é a África anterior ao século XVI, né. Eu venho de um contexto de Império Romano, povos bárbaros, etcétera. Passei a me interessar mais por história da Pérsia, é um tema que está bastante presente no livro Rota da Seda. E aí, enfim, por vários motivos, né, alguns até fora do meu alcance, eu acabei me aproximando mais de história da África. E mais recentemente, eu venho tentando explorar o máximo possível também história da Ásia, tá? Mais especificamente, não Ásia só como um todo, Oriente Médio, que é uma área que eu já tinha alguma familiaridade, mas também história da China e do Japão. Tá? Tanto que, apesar de ser professor de história da África, quase todas as minhas orientações de iniciação científica, de mestrado, doutorado, são ou sobre China ou sobre Japão. Eventualmente sobre Coreia também, não é? Então eu tento juntar todos esses interesses, lá do Império Romano até a China, e chegar num tema que consiga congregar, um pouco de tudo, não é. E foi muito feliz eu ter chegado justamente no assunto Rota da Seda, porque eu acho que é um desses temas que melhor nos ajuda a pensar uma mistura de tudo, né, indo lá do Império Romano até o Império Chinês e assim por diante. Então, feita essa apresentação, eu separei aqui esse primeiro slide com a capinha do meu livro, para explicar muito rapidamente o que é Rota da Seda, não é. Esse é o momento que eu perguntaria o que que vocês sabem sobre Rota da Seda, etcétera, mas nesse modo meio remoto aqui a gente não meio não, né, totalmente remoto, eh, a gente não consegue tanto essa interação, mas não tem problema, não é. Então saibam que nesse momento eu perguntaria: "O que que vocês sabem sobre Rota da Seda?", não é. Eu faço essa pergunta porque a gente tem, quando tem, né, uma visão, bastante específica sobre Rota da Seda, não é. Todas as vezes que eu fiz essa pergunta, tanto pra gente que estuda história ou não, eu sempre recebia uma resposta do tipo: "É uma rota que ligava a China ou o Oriente ao Ocidente", né. É sempre uma ideia de ligação entre Oriente e Ocidente, ligação entre Oriente e Ocidente e assim por diante. E a minha perspectiva para iniciar esse livro Rota da Seda, e é mais ou menos a partir desse ponto que eu estruturei essa fala, é pensar que Rota da Seda, primeiro, a gente não precisa necessariamente pensar como ligação entre Oriente e Ocidente. A gente pode pensar como um aspecto da história da Ásia, não é? Porque a gente não precisa pensar que se a gente fala que é uma ligação entre Oriente e Ocidente, fica um pouco a sensação de que o grande motivo para a gente pensar a Rota da Seda e as viagens na Rota da Seda é porque conecta ou o Império Romano ou a Europa aos espaços mais asiáticos, não é? E vale a pena a gente pensar a Rota da Seda como um aspecto de história da Ásia. O outro elemento que também a gente, tem que levar em consideração, é que se a gente fala assim, Rota da Seda, talvez vocês imaginem uma rota estabelecida. A gente sempre tem muitos mapas, eu já vou mostrar um inclusive, não é, apontando por onde passava a Rota da Seda. Aí a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que não havia uma rota específica, de novo, né, ligando Oriente ao Ocidente, a gente tinha rotas estabelecidas num cenário geográfico bastante específico, que envolve desertos e montanhas, e cidades
se conectavam às cidades. A gente tinha várias cidadezinhas conectadas e só quando a gente junta isso tudo é que a gente tem a ideia de uma rota completa, não é? Só que ao longo da história, ninguém olhava para essas conexões entre cidades e pensava: "Ó lá a Rota da Seda", não é? Esse termo ele só vai aparecer no século XIX, é um geógrafo alemão que cunha esse conceito, né, ele no finalzinho do século XIX, ele fala sobre um conceito, né, que a gente chama de Seidenstraße, Rua da Seda. E claro, é um alemão durante um período de imperialismo na Ásia Central, não é? Então para ele faz sentido imaginar uma grande rota, ele basicamente poderia ele era um geógrafo, ele poderia pegar essa grande rota como modelo e pensar em construir estradas de ferro que ligassem a Alemanha até a chamada região do Turquestão, mais ou menos como se chamava o que hoje é Xinjiang, na China, não é? Só que o nome pegou. E a ideia bastante romântica de uma estrada que passa por deserto, por montanha, etcétera, também pegou, não é? Não quer dizer que isso não é verdade, que não haviam caminhos e caravanas e desertos e montanhas, mas esse modelo geográfico, ele não necessariamente existia, não é? Ele é uma convenção que a gente coloca para pensar a Rota da Seda. Então, eu prefiro pensar que a gente leve em consideração a Rota da Seda, não necessariamente como um espaço físico, uma rota, mas como um conceito histórico-espacial. O que é que significa um conceito histórico-espacial, tá? E aí daqui eu já vou deixar evidenciado que o que eu vou falar sobre viagens e viajantes vai nesse modelo um pouco mais teórico, de como que a gente pode pensar histórias conectadas e o que a gente pode fazer com isso, né. Então o que que é um conceito histórico-espacial? É uma ideia, não um espaço, que a gente pode localizar no tempo e no mapa. A gente pode não ter uma estrada única, mas a gente vai ter um modelo geográfico e um modelo temporal que vai congregar uma série de relações, de viagens, de mobilidades e de movimentos. E é importante a gente levar isso em consideração, porque quando a gente olha para a Rota da Seda por esse viés, a gente tem a configuração de uma rede transtemporal e multipolar. Então, vamos fazer uma pausa aqui. O que eu quero dizer por rede, nesse caso, tá? Quando eu falo rede aqui, eu não estou falando só de um conjunto ou de uma área. Eu estou falando de uma espécie de sistema, né? Podemos chamar de sistema mundo, de sistema local, mas um sistema que ele tem uma lógica de funcionamento própria, tá? A gente tem conexões indiretas, diretas, mas é um sistema que funciona por si só. E ele é multipolar, porque a gente não tem, de novo, um ponto de saída, um ponto de chegada. A gente tem centenas de pontos de saídas e pontos de chegadas, não é? Porque caravanas saem de uma cidade para outra e não tem ninguém, necessariamente, nesse momento, seguindo da China até Roma. Mas vai de um oásis ao outro, aí outro mercador vai de oásis a outro, e a gente vai criando um sistema de muitos mercadores, de muitos movimentos, e isso vai estabelecer também rotas mais ou menos tradicionais. É por isso que a gente já vai ver que tem uma espécie de mapa da Rota da Seda, não é? Mesmo que efetivamente não exista essa estrada. E aí, quando a gente pensa Rota da Seda como esse conceito em rede, ou seja, um sistema específico ligando partes da Ásia, a gente pode ver os viajantes como os nodos conectivos dessa rede, tá? Imaginem que a gente está falando então de uma história conectada, cuja ferramenta de análise que a gente tem é algo que eu gosto de chamar de análise de rede social, não é? Em que a gente cria aqueles mapas de conexões, em que existem nodos maiores e menores, e a gente consegue visualizar melhor as coisas, tá? Para a gente ter uma ideia do que isso significa, eu vou passar para esse mapa aqui, que é um mapinha bem clássico do que a gente tradicionalmente entende por Rota da Seda, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, se vocês quiserem, depois eu posso passar esses slides para o Douglas e vocês têm acesso, podem ver melhor. Mas não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse aqui é um mapa da Afro-Eurásia, não é? Do rio Níger, ali da bacia do Níger até as estepes do norte da Ásia, tá? Esse mapa aqui, ele está mais ou menos marcando o que seria o século I, o século II. A gente tem Império Romano, Império Parta, o Império Kushana, o Tibete e a China da dinastia Han. E aí reparem que esse mapa,
Da metade eurasiática para baixo, ele tem esses impérios. Da metade eurasiática para cima, ele tem umas confederações, não é? Essa divisão clássica entre nômades e sedentários. Ao norte, de onde é o limite dos estados nômades, a gente tem as estepes, e as estepes são terras de povos nômades, que são povos mais móveis. E aí, quando a gente desenha esse caminho tradicional da Rota da Seda, a gente está basicamente fazendo uma linha entre o limite norte dos impérios e o limite sul das confederações nômades. É como se a Rota da Seda fosse exatamente o ponto de encontro entre dois modos de vida completamente diferentes, não é? Só que, de novo, quando a gente olha esse mapa, qual a impressão que a gente tem? Não é? De novo, é uma impressão de começo e de fim, como se a gente estivesse saindo de Roma ou de Constantinopla até a China, ou da China até Constantinopla. Se a gente olha dessa forma, a Rota da Seda parece simplesmente essa estrada. E os viajantes, eles seriam agentes que basicamente se locomovem por meio de uma estrada pré-estabelecida. Se a gente vai entender que essa Rota da Seda, ela é um conceito, ela está representada aqui num caminho, mas é um conceito que cria uma rede eurasiática, a gente consegue imaginar que de cidade a cidade a gente tem pequenos sistemas. Então, por exemplo, não vai sair de Xangan, na China, até Roma, mas vai sair de Xangan e vai até, por exemplo, ali alguma cidade no deserto do Tarim, na bacia do Tarim. Essa é uma rede. Dali, por exemplo, de uma cidade tipo Kashgar até outra, até Bukhara, é outro sistema. A gente consegue ver um cenário muito mais amplo de contatos muito mais variados. Quando a gente cria essa rede para pensar a viagem na Rota da Seda como rede, então, os viajantes eles vão se tornar agentes mais ativos. Eles vão ser os responsáveis, os nodos responsáveis por essas conexões que a gente pode pensar, não é? Então, pensando mais especificamente esses viajantes, então como esses pontos nodais que estabelecem os contatos e que no fundo criam essas redes de viagem, eu diria que a gente pode pensar em 2 tipos de movimentos específicos, que são movimentos diferentes, mas que eles vão se unir para criar modelos de rede, de compreensão de viagem, tá? Então, a gente pode pensar no movimento que eu chamei, bem entre aspas, de mais informal e de conceito mais formal. O que seria o movimento mais informal? O movimento de comércio, não é? Os comerciantes que vagam em caravanas enormes, etc., eles fazem movimentos mais limitados, mais indiretos, então eles são agentes mediadores mais comuns, mais populosos, digamos assim, e eles não estão necessariamente sob uma política específica. Os comerciantes não viajam porque o califa mandou, os comerciantes não fazem comércio porque o califado está se expandindo e assim por diante, não é? Eles são agentes mais independentes, mais orgânicos. E ao lado deles a gente tem os movimentos mais formais. Por exemplo, movimentos de diplomacia, de exploração, de guerra, de expansão e assim por diante. Esses são movimentos mais amplos, mais uniformizados, eventualmente, e eles causam impactos materiais grandes, de tal forma que o comércio pode abrir rotas para o movimento mais formal, e esse movimento mais formal vai reabrir e reativar outras rotas para o movimento informal. Tá? Então, alguns capítulos do meu livro, né, em especial o capítulo que eu falo dos califados, dos mongóis, etc., eu estou falando muito mais dos movimentos formais. Mas no meio desses movimentos formais, eu cito um grupo que são os sogdianos, não é? E se vocês olharem as páginas do livro, volta e meia tem uma estatuetinha de um camelinho, não é? Essa estatuetinha de um camelinho, esse desenho, é uma estátua chinesa de viajantes sogdianos, não é? São viajantes que eram mais ou menos independentes e que criavam essa massa de coesão dentro do sistema. Eles faziam intermediação entre chineses e turcos, entre turcos e bizantinos, entre bizantinos e persas. Então é como se eles fossem a base informal de uma rede que se conectava de maneira formal, não é? Então persas e turcos travavam guerra ou diplomacia.
O que permitia esses movimentos, ou o que amparava esses movimentos, era uma base de movimento mais informal, mais material, que era basicamente o comércio, né. E volta e meia a gente encontra personagens e grupos específicos que fazem esse comércio. Então, esse movimento informal, comercial, de comerciantes que não estão presos necessariamente por dimensões políticas, mas que também não necessariamente fazem todo o movimento de viagem ao longo da Eurásia, eles vão estabelecer os processos conectivos multipolares, entendem? O que significa isso? Eles vão fazer movimentos menores e vão criar redes mais complexas. E aí são os movimentos formais que vão estabelecer os limites e as implicações desse grande sistema. Por exemplo, há um dado momento no século VIII, século IX, que a gente tem o Califado Omíada, não é? Esse Califado Omíada, ele passa por alguns distúrbios políticos e a gente tem a ascensão de um novo califado, o Califado Abássida. Uma das primeiras coisas que os abássidas fazem é fazer um movimento contrário ao dos Omíadas. Os Omíadas se expandem para o norte da África, para a Península Ibérica, e os abássidas vão buscar apoio contra os Omíadas nas regiões da Ásia Central, norte do Irã. Basicamente, se vocês pensarem, Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão, essa região que eu estou falando. Os abássidas vão para essa região buscar apoio de grupos xiitas, de iranianos, de não árabes, muçulmanos não árabes, e acabam criando uma força política maior na parte mais oriental, digamos assim, do califado. Basicamente, o que hoje é o Irã, não é? Qual é o efeito disso? O efeito é que esse movimento formal de expansão para a Ásia vai fazer com que os abássidas vão cada vez mais para a Ásia, enquanto que os chineses da dinastia Tang estavam vindo cada vez mais para o oeste. Num dado momento, eles se encontram numa grande batalha, Batalha de Talas, que acontece, né, mais ou menos no que hoje é o Uzbequistão, a gente acha. O que isso significa? Significa que eles atrapalham o comércio nesse momento, mas as rotas que eles seguem de expansão são as rotas comerciais. Então, o movimento formal desses estados políticos estabelece limites, estabelece parâmetros, mas são os movimentos informais que criam as redes. Tá? E aí, juntando esses dois movimentos, a gente tem a noção de Rota da Seda como o grande elemento de mobilidade eurasiática. Porque é um grande. Né, se a gente voltar para aquele mapa representativo, esses movimentos informais, eles conseguem, às vezes, ultrapassar os limites formais e eles criam um grande corredor entre os grupos sedentários e os grupos nômades. Esse corredor transporta seda, jade, pedras preciosas, temperos, muita porcelana chinesa, muita cerâmica chinesa, alguns produtos de prata e peles vindas do que hoje é a Ucrânia vão para a Ásia. É um movimento de vai e vem, não é? E isso gera muita mobilidade. Mobilidade que é muito própria da Ásia Central, especificamente. E a gente pode ver isso de algumas maneiras, tá? Eu já vou comentar sobre isso. Mas então vamos também colocar em contexto um pouco desses movimentos de viagem, tá? Eu estou falando então que existem movimentos formais e informais. Não levem muito a sério a palavra desse conceito. Eu estou usando aqui só para a gente diferenciar movimentos independentes de movimentos oficiais, digamos assim, tá? Então não é assim um super conceito. Mas quando a gente está pensando quais são os contextos que permitem essas mobilidades, então, não é? O que faz com que essa zona, essa rede específica da Rota da Seda, ela seja um espaço interessante de mobilidade? Bom, primeiro, existe uma questão de espaço físico, tá? Se vocês olharem um mapa, como a gente chama? Topográfico da Eurásia, a gente vai ver que, né, de novo, tem toda uma zona do meio da Eurásia para cima, que é estepe. Essas estepes vão do norte da Coreia, norte da China, até a Hungria, basicamente. Né? Então aí a gente tem um grande espaço de movimento, só que esse espaço de movimento era dominado por confederações guerreiras de nômades, não é? Então, quando a gente desce um pouco para ver quais eram as possibilidades de viagem, pegando bem o centro da Ásia, logo abaixo dessa estepe, tem uma super cadeia de montanha
primeiro tem a muralha da China, não é, que é construída para se defender desses nômades. A muralha segue até um corredor chamado Reci, e ali tem uma cadeia de montanhas. No norte, Kunlun, embaixo o Himalaia, no meio dessas montanhas tem um deserto, o deserto do Taklamakan. Esse deserto é super árido, óbvio, né, um deserto, mas ao redor dele, entre o deserto e a montanha, tem vários oásis, que fazem um circuito ao redor desse deserto. Tá? Depois, se vocês olharem um mapa, vocês vão conseguir ver isso bem. Esses oásis, eles criam caminhos fáceis de viagem. E eles se desembocam bem num vale fértil, chamado Vale de Fergana, e esse vale desemboca na parte mais baixa das estepes e no norte do Irã. Então ali você tem um espaço físico mais ou menos simplificado que permite a criação de rotas comerciais. Eu já vou mostrar mais um mapa sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns espaços religiosos específicos que criam uma espécie de cosmopolitismo, tá? Douglas comentou que vocês já viram um pouco de Islã, etc., de viagens no mundo muçulmano, e a gente sabe que o Islã, ele tem alguns conceitos que facilitam a viagem. Primeiro, o conceito de Dar al-Islam, que é a casa do Islã, que vai estabelecer um senso de comunidade intercontinental muito amplo, e também a gente tem o conceito de hégira, não é? Então, o Islã se inicia com duas viagens. A primeira é com os seguidores do profeta Muhammad indo para a região da Etiópia. A segunda é com os seguidores do profeta Muhammad e o próprio profeta Muhammad indo para Medina. Então, esse movimento a necessidade de você viajar até Meca, etc., é um pilar do Islã. E isso fica presente em viagens, na literatura de Hilla, na ideia de você descobrir o mundo. Só que junto com o Islã permitindo essas viagens, encorajando algumas viagens, a gente também tem o budismo, em boa parte da Ásia Central. E o budismo, ele também vai permitir viagens. Eu já vou comentar um pouquinho disso também, né? Para além, então, a gente tem espaços físicos que permitem a criação das rotas comerciais, a gente tem o espaço religioso que permite um certo espalhamento ideológico, não é? Um senso de necessidade de viajar, de conhecer. E a gente tem os espaços políticos que vão delimitar mais ou menos quais são o- o- os limites até alguém pode ir, etc., como é que vai ter conflito e assim por diante, não é? E há vários domínios sobre a Ásia. A gente tem confederações turcas, a gente tem emirados, a gente tem sultanatos, a gente tem um grande califado, e num dado momento, a gente vai ter o grande império mongol, não é? Que é o que eu estou chamando de revolução do século XIII. Então, só para a gente se contextualizar, a partir de algo que eu falo no meu livro, a ideia do movimento de mobilidade da Rota da Seda começa lá no século I, mais ou menos, antes de Cristo. E ele atinge o seu grande ápice no século XIII por conta dos mongóis, que vão meio que unificar os espaços físicos, os espaços religiosos, os espaços políticos, o comércio, entre aspas, informal e os movimentos políticos formais. Tudo isso vai estar congregado por alguns anos, pelo menos, né, sob o Império Mongol, que é o que a gente chama de Pax Mongólica. A historiografia mais clássica chama de Pax Mongólica, né? Tem muita gente que hoje não gosta muito desse conceito. Aí tem esse mapa famoso, talvez vocês já até tenham visto, que eu queria mostrar para falar um pouco desses espaços físicos, né? Esse mapa aqui é um mapa de rotas de comércio dos séculos 11 e 12, rotas de comércio feitas por um artista, não é um historiador necessariamente que fez, é um ilustrador sueco, mas ele fez um super estudo documental para marcar quais cidades a gente conhece, que eram cidades importantes na Ásia, na África, na Europa, não é? E criou esse mapa. Esse mapa não é super perfeito, porque com certeza a gente tem mais movimento ali da costa leste da África até o sul da Índia e até a China, tá? Há viagens diretas entre costa africana e China. A gente provavelmente tem mais movimentos da costa leste africana também para o interior do continente, mas não é nosso foco aqui hoje, não é? Isso aí é um outro assunto, uma outra palestra. Mas a gente olha esses caminhos e eles são bem imbricados, são complexos, são conectados por diferentes espaços, mas vejam que ali no meio, mais ou menos ao norte da Índia, tem a grande cadeia do Himalaia, e aí tem duas rotas que circundam, que fazem uma espécie de é, é, formato oval ali. Esse é o deserto do Taklamakan.
E as duas rotas que atravessam ele criam esse afunilamento de rotas comerciais, que é mais ou menos o que a gente entende como sendo aquele espaço mais tradicional da Rota da Seda, não é? Mas vejam que abaixo do Himalaia, a gente tem várias rotas na Índia, né? Então, são outras rotas comerciais, mas a Rota da Seda é essa que passaria por meio dos desertos, né? Então, esse é o nosso espaço físico. Quando a gente quer pensar esse espaço físico como rede, eu acho esse mapa aqui bem legal para a gente pensar os esquemas de mobilidade e esse sistema que eu falei. Eu tirei esse mapa de um livro chamado Antes da Hegemonia Europeia, de uma historiadora chamada Janet Abulu-Rod. Ela faz um estudo sobre o chamado Sistema Mundo do século XIII. E ela, infelizmente, tira ali a bacia do Níger e a costa oriental da África de novo, mas ela meio que tenta desenhar o que seria o grande sistema de mobilidade, de contato, de movimento, de viagem da Eurásia no século XIII. E ela identifica que esse grande sistema é dividido em 8 mini-sistemas, tá? Dois grandes sistemas geradores, sistemas 8 e 7, que são China e a Baía de Bengala, a Índia como um todo, quatro ou cinco sistemas mediadores, a Ásia Central, Rota da Seda, digamos assim, o Oriente Médio ali, a Mesopotâmia, o Mar da Arábia, o Mar Vermelho, o Mediterrâneo e um sistema receptor, que seria a periferia desse sistema todo, que é a Europa, não é? Então a gente poderia pensar que até mais ou menos o século XIII, até os mongóis, basicamente, a Europa, em especial a Europa do Norte, tá? Porque o Mediterrâneo tá bem integrado. Mas essa Europa mais do Norte, o que seria hoje a Alemanha, partes da França, Inglaterra, tá um pouco nessa periferia desses sistemas de movimento. E a gente consegue entender por quê quando a gente leva em consideração o espaço físico, o espaço simbólico, religioso e o espaço político, né? A Europa fica. A gente pode olhar para a Península Europeia como uma espécie de pequeno anexo da Eurásia, na verdade, não é? Que vai ganhar preponderância muito tempo depois. Olhando por um viés sistêmico de viagens, é o centro da Ásia, a China, a Índia, a Arábia e o Mar Vermelho que dominam esse espaço, anexados ao Mediterrâneo e lá no cantinho, uma península pequenininha que a gente conhece por Europa, não é? Eu estou exagerando um pouco, claro, mas é para a gente ter um pouco dessa dimensão, não é? Que há uma centralidade muito grande na Ásia, em especial no centro, aonde teria a Rota da Seda. Por isso que o Peter Frankopan tem um livro famoso das Rotas da Seda, que em português ficou traduzido como O Coração do Mundo. E eu acho bem interessante, não é? Eu digo que o Coração do Mundo é mais o Oceano Índico, mas a gente pode fazer um pouco pegar um pouco dessa metáfora, digamos assim, não é? E aí eu queria chamar atenção para os espaços religiosos, porque esses espaços religiosos, eles não só vão permitir aquele comércio informal, aquele movimento informal que é o comércio, que são os mercadores, as caravanas que fazem contatos indiretos, mas também vai permitir o surgimento da figura dos grandes viajantes. E os grandes viajantes, até o período mongol, eles estão quase que por excelência ligados ao Islã. E acho que vocês já até falaram sobre isso, provavelmente, né? Então, esses viajantes não comerciantes, ou eles eram muçulmanos, não necessariamente árabes, né? Ibn Battuta, o famoso príncipe dos viajantes, ele era basicamente um marroquino. Ibn Khaldun, que era um outro grande viajante, mais para frente, né? Ele era um andaluz, né? Al-Masudi era um persa, Al-Sirafi era um persa, Ibn Fadlan provavelmente também não era árabe, mas eram todos muçulmanos, não é? É, e o Islã, então, como a gente viu, permitia essas viagens porque ele quase que as viagens eram vistas, não é? Essas viagens de exploração do mundo, você conhecer o Dar el-Islam, a casa do Islã, era quase como uma hégira. Mas o budismo também criava viajantes. Porque o budismo, e eu falo um pouco disso no meu livro, não é? O budismo é uma religião ascética, não é? Significa o quê? É uma religião muito austera, com várias regras.
E uma das regras que o budismo e outras religiões ali da região do Tibete e do norte da Índia têm, é que você não pode matar seres vivos de maneira nenhuma. Os jainistas, que são parecidos com budistas, eles inclusive usam máscara o tempo todo para não engolir mosca, mosquito, para não matar nenhum animal. Como você não pode matar animal, você não pode arar a terra, não é? Porque senão você vai matar minhoca, vai matar caracol, sei lá, vai matar um monte de bicho que fica na terra. Então os monges budistas, eles não trabalhavam a terra. Então eles montavam grandes comunidades chamadas de sangha e montavam templos e viajantes vinham para esses sanghas para deixar oferendas nos templos. Isso juntava moradores não budistas ou não monges que trabalhavam a terra para os monges. E você ia criando pequenas cidades. Quanto maior o sangha, quanto maior o templo, e vocês já devem ter visto fotos de grandes templos budistas na Índia, no Tibete, no Nepal, na China, na Indonésia e assim por diante. Quanto maior for esse complexo religioso, mais gente vem morar. Quanto mais gente vem morar, mais mercadores vão passando por ali. E isso vai criando um sistema de urbanização multipolar pela Ásia Central. Aí você junta isso com o Islã, que está ali concomitante, e você tem espaços de viagem, não é? Espaços de movimento. Aí eu queria só mencionar aqui rapidamente alguns dos representantes desse Islã itinerante que talvez vocês já tenham falado sobre, já conheçam, enfim, depois a gente pode conversar sobre isso, né. Eu destaco, por exemplo, Al-Masudi, que era um iraniano, provavelmente um dos primeiros grandes viajantes a deixar alguns relatos do sul da Arábia, da África, de partes da Índia, ele viaja ali por meio do Oceano Índico. Ibn Fadlan é um caso muito interessante. O Pedro Criado, que eu acho que já participou aqui de uma aula com vocês, ele traduziu algum tempo atrás Viagem ao Volga, que é o relato do Ibn Fadlan, não é? Então, se vocês já viram o filme 13º Guerreiro, coisas do tipo, assim, tem um livro também, né, que trata sobre Ibn Fadlan. Ibn Fadlan viaja porque hoje é o norte da Rússia, basicamente. Ele encontra os vikings Rus nessa região. É um relato super interessante, assim. É uma viagem um pouco mais pitoresca em relação às outras viagens que os muçulmanos faziam, né? Al-Siraf também saiu agora recentemente uma obra traduzida pelo Pedro também, que lida com Al-Siraf, que visita a China, então tem relatos, e ele visita a China bem num momento drástico, assim, que tá tendo uma super rebelião, quase derruba a dinastia, e bem nesse momento é descrito no livro do Al-Siraf, né? Ibn Jubair também é um outro viajante ali do período cruzadístico, que fala muito sobre jihad, etc. E o mais famoso deles, com certeza, aquele que todo mundo que se interessa por viagem já ouviu falar, né? Tanto que é apelidado de príncipe dos viajantes, que é Ibn Batuta. Ibn Batuta visita todos os lugares possíveis, né? Ele vai ao sul do Saara, ele vai à Índia, ele vai à China, ele visita a Ásia Central, ele passa por todos os lugares, deixa um relato super interessante que é a Rila, o relato de viagem. A Rila, por excelência, é a Rila de Ibn Batuta. Então, um personagem muito legal, muito interessante de ver esse movimento, né? E o legal do Ibn Batuta é que a gente vê esse movimento e percebe que esse movimento também não é super harmônico, coisa do tipo. Ibn Batuta tem seus preconceitos, né? Ele tem estigmas racializantes que ele atribui a certos grupos, ele reclama, ele não gosta de um grupo, ele não gosta de outro, mas ainda assim a gente vê esse cenário, né, bem legal em toda a sua mobilidade. E aí eu queria falar rapidamente sobre os mongóis, tá? Eu acho que daqui a pouco já tá dando uma meia horinha de fala, e eu não queria ficar muito tempo aqui tomando o espaço, mas eu queria falar rapidinho da Revolução Mongol, tá? O que que é a Revolução Mongol? Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Império Mongol, né? De Gengis Khan, desse grande império formado que basicamente é o maior império contíguo que já existiu. Ele vai da China à Hungria, não é? Dura pouco tempo, mas ele é imenso. Então o que acontece? No século XIII, finalzinho do século XII, começo do século XIII, a gente tem um personagem chamado Temujin, que, de acordo com as fontes, ele nasce predestinado a coisas muito grandes, não é? Predestinado a dominar o mundo. Ele nasce segurando um coágulo de sangue na mão. E para as culturas mongóis,
você nascer segurando um coágulo de sangue seria sinal de que você seria um conquistador do mundo, não é? E aí ele muito rapidamente conquista outras sociedades nômades mongóis ao seu redor e de repente ele é coroado em 1204, se eu não me engano, Chingis Khan, que significa, eu geralmente traduzo assim, é um sentido que ficaria provavelmente Senhor do Universo, né? O grande Khan do universo. Gengis Khan era uma pessoa bastante humilde, né? Ele, como grande senhor de todo o universo, ele tenta dominar a China, ele tenta dominar a Ásia Central. Em certa medida, ele consegue, se não ele, os filhos dele, e se não os filhos dele, os netos dele, e aí depois tudo ruim. Mas nesse meio tempo, em 3 gerações, o Império Mongol se expande por tudo. E imaginem, é um império nômade. É uma das primeiras vezes que o grande Império Nômade domina os espaços sedentários. Os nômades estavam mais acostumados com aquele movimento informal, do comércio, das razias, dos pequenos ataques. E aí eles agora também são responsáveis pelo movimento formal, pelo movimento político, pela diplomacia e assim por diante. Então, eles vão imprimir nesse grande império o movimento, a mobilidade, não é? Tem uma história de que eu já gravei um podcast. Se vocês gostarem de Império Mongol, eu gravei um episódio de um podcast do História FM sobre Império Mongol. E lá eu narro uma passagem que eu acho muito interessante, que para mim resume muito bem quem era Chingis Khan e quem eram os mongóis. Chingis Khan é coroado, Chingis Khan se torna o grande Khan dos mongóis, tá tentando submeter a China, mas ele quer muito fazer comércio com a Ásia Central. Nesse momento, tinha acabado de surgir um reino chamado Império da Corásmia, hoje Cazaquistão, Uzbequistão. E ele manda um diplomata, assim, um emissário, para ir conversar com o cara que comanda esse reino, porque ele queria fazer comércio. Ele queria estabelecer essas rotas comerciais, contato, e não precisar se sustentar só fazendo saque. E os nômades mongóis, eles criavam muito butim fazendo saques e se sustentavam por algum tempo, não é? Ele manda esse emissário até a Corásmia e o comandante, o rei, digamos assim, o sultão da Corásmia, tomou uma decisão um pouco temerária. Ele manda decapitar o emissário dos mongóis. Aí o Gengis Khan tenta mais uma vez e manda mais uns 6 emissários. O cara que já estava submetendo a China, tá? Então já havia um pouco de fama de que os mongóis eram meio violentos. Mas ele estava disposto a fazer comércio. O primeiro emissário foi decapitado. Ele manda mais 5 ou 6 emissários. Os 5 ou 6 emissários também são decapitados. Qual é a resposta do Gengis Khan? Ele simplesmente mobiliza todas as hordas mongóis em direção à Corásmia. Ele, em questão de alguns meses, destrói completamente a Corásmia e todos os reinos vizinhos. E aí sim, depois de né, fazer uma campanha militar imensa, gigantesca e um pouco terrível, aí ele estabelece as rotas de comércio, né? Então, um pouquinho de violência, um pouquinho de comércio, e a gente tem essa característica da mobilidade mongol nesse período. Só que os mongóis levavam muito a sério a viagem, o comércio e o livre movimento, digamos assim. Tanto que nesse período a gente tem uma insígnia de metal é, chamada. Eu esqueci o nome agora, mas é um símbolo, é tipo uma insígnia, que está escrito em mongol que aquela pessoa é um emissário do Grande Khan. Se você está carregando essa insígnia, você pode entrar em qualquer espaço do Império Mongol e pode viajar por todas as partes do Império Mongol. É como se fosse uma espécie de passaporte diplomático do Império Mongol, não é? E então pessoas começavam a viajar. E um outro resultado dessa violência um pouco chamativa dos mongóis é que ficou mais fácil viajar. Não é? Os mongóis, eles submeteram todos os seus inimigos, todos os seus rivais, todas as pessoas que não queriam obedecer, foram submetidas, não é? E se não quisessem se submeter, Gengis Khan atacava com bastante violência. Só que isso meio que nivelou o espaço político, o espaço físico, o espaço religioso, e agora era muito mais fácil de viajar. Por isso que esse período é mais ou menos conhecido como Pax Mongólica.
Só que essa Pax Mongólica, ela vai muito além do comércio e da religião, porque ela integra outros espaços. Basta a gente pensar o seguinte: se eu perguntasse para vocês agora, quem é o primeiro viajante europeu que a gente conhece, assim, de nome, que ficou muito famoso? Talvez vocês respondessem Marco Polo, não é? E Marco Polo viaja por quê? Porque a família dele consegue aproveitar as estradas e os movimentos que os mongóis deixaram. Tanto que Marco Polo afirma que vai lá visitar Kublai Khan, né, o bisneto de Gengis Khan. Então, com essa inclusão europeia, a gente vai ter, dali a pouco tempo, uma presença europeia maior em espaços asiáticos, e isso vai motivar movimentos posteriores também, tá? Então é uma integração mais ampla que agora inclui também aquela periferia que eu tinha falado, né, a Península Europeia. Primeiro os italianos, mas a gente tem também monges franceses, clérigos franceses viajando, né? Germânicos, Guilherme de Rubruck, por exemplo, também vai viajar por ali. Tudo isso porque houve a união de todos aqueles fatores e contextos, não é? Então, é isso que eu estou chamando de Revolução Mongol, que eu acho que é interessante da gente levar em consideração para compreender um pouco mais o impacto que isso teve e como essa mobilidade e esses movimentos eram muito importantes, tá? Então, me encaminhando aqui para minha conclusão, para não tomar também demais o tempo de vocês, inclusive a imagem desse slide é um desses mercadores sogdianos que eu havia falado, né, que faziam ali o intermédio entre chineses, turcos, etc. Então, resumindo mais ou menos o que eu queria passar para vocês hoje, assim, que eu pensei que a gente podia conversar, meio baseado no livro que eu publiquei da Rota da Seda. O conceito de Rota da Seda, se a gente leva ele como essa rede, essa zona transtemporal, multipolar, nos permite pensar uma história mais centrada na Ásia. A gente não precisa submeter a Ásia à história da Europa. A gente pode pensar Ásia por Ásia, história da Ásia, como uma história centralizada e não submetida, não é? Isso nos ajuda a lidar com certos orientalismos, enfim, com problemas que são muito comuns num viés mais eurocêntrico, não é? É, entendendo a Ásia como esse espaço protagonista, como esse espaço central, e daí quando a gente centraliza nossa análise na Ásia, a Ásia Central ganha preponderância, mas em especial a China, né? A China se torna basicamente o que é o Império Romano do Ocidente para quem estuda história antiga. Mas imaginem que o Império Romano que nunca deixou de ser Império Romano do Ocidente. Isso é a China para a história da Ásia, não é? Um polo absolutamente importante e fundamental, que merece ser estudado por si só, assim, não é? E aí, quando a gente então centraliza na Ásia e vê a Rota da Seda como essa rede de mobilidades multipolares e os viajantes como esses nodos conectivos, a gente tem uma nova perspectiva para a história eurasiática, que é uma perspectiva mais ampla, de maior mobilidade, de maiores tipos de movimentos e que às vezes não está centrada só na nossa documentação escrita. Porque é fácil lembrar do Ibn Battuta, do Al-Siraf, etc., porque eles escrevem. Mas haviam comerciantes que viajavam tanto quanto, talvez não em dimensão, mas em quantidade, que não necessariamente deixaram textos escritos, mas que a gente consegue perceber o movimento deles por meio de produtos, por meio de achados arqueológicos, por meio de referências. Só para vocês terem uma ideia, tem um barco que afundou no século IX, ali perto da Indonésia. E lá por 2002, 2003, esse barco foi encontrado. E ele estava com a carga dele intacta. Ele estava vindo da China, passando pela Indonésia, e ia seguir provavelmente para a Arábia ou para a Índia. A carga desse navio era só um navio. Era de mais ou menos 60 mil peças de porcelana chinesa. É coisa pra caramba, não é? É quase assim, produção industrial. Então, a gente está vendo que dá para escrever, dá para pensar a história muito bem, só pelo fato de que um barco estava com 60 mil peças de porcelana, não é? O que isso nos diz? O que isso nos diz sobre China, sobre mercados consumidores, sobre bens de luxo que viajam com esses comerciantes e não só com os viajantes, não é? Tudo isso é bem interessante para a gente pensar. E aí a gente consegue olhando, né?
aprofundando um pouco mais nas redes que permitem as viagens e nos nodos conectivos criados por mercadores e viajantes, a gente consegue ver um lado um pouco mais crítico, né, mais assim, arejado da Idade Média, que vai estar incorporada num espaço muito mais amplo, não é? A gente tem toda a Eurásia. A gente poderia até falar, a gente tem toda a Afro-Eurásia para levar em consideração como um espaço interconectado. O que não quer dizer um espaço só de contatos pacíficos ou de contatos diretos. Interconectado num sistema bastante orgânico, talvez até um pouco caótico, né? E aí isso nos levaria a uma conversa sobre sistemas mundo, etc. Mas eu acho que é uma perspectiva interessante, né? E muito bem delimitada num documento que eu amo, eu sempre passo em aula, que é o Atlas Catalão. Talvez vocês já tenham tido contato. É um mapa feito no século XIV, é uma carta náutica, né? No século XIV, mas que mostra desde o Mansa Musa, no Níger, até o Kublai Khan, na China, basicamente. E ali a gente vê como esse mundo pode não se conhecer diretamente, porque ele não é uma linha, mas ele é multipolar. Ou seja, são várias engrenagens se mexendo ao mesmo tempo para que as coisas funcionem. É legal olhar para essas engrenagens. E os viajantes, e os comerciantes, e os produtos, eles meio que são o óleo que passa entre essas engrenagens e nos permite criar um pouco desse sistema, entender um pouco melhor como é que esse sistema funciona, né? Mas enfim, era um pouco disso que eu queria falar. Eu espero não ter cansado vocês demais. Agradeço muito a paciência e a atenção. Eu deixei ali alguns links, tem meus e-mails, se vocês quiserem precisarem de alguma coisa, e o Linktree, que tem os episódios, os podcasts que eu gravei, alguns vídeos de YouTube que eu fiz também durante a pandemia, em especial, enfim, algum material que eu deixo disponibilizado. Mas eu agradeço bastante. Muito obrigado. Otávio, muitíssimo obrigado. Acho que mais do que uma aula, foi uma grande conferência também. Uma exposição de uma qualidade riquíssima. Até agora, ao final, você citou, né, da sua produção nas redes sociais. Você tem sido meu álibi há algum tempo. Eu até falo com eles assim, ó, pessoal, a minha aula de Bizâncio vai ser super rápida, mas eu deixo aqui, eu já nem coloco mais, nem boto nada meu, nem me aventurei. Eu deixo assim, ó, o professor Otávio tem uma playlist que ele gravou na pandemia sobre África, sobre Bizâncio, mundo islâmico, e é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa fazer. Está Imagina. sempre lá para os alunos acessarem. Mas, para não ficar aqui apenas citando a ele, como eu já uso aqui no nosso curso de História Antiga e Medieval, o Otávio conseguiu explorar de forma muito ampla o seu livro, vocês, chamando a atenção para uma dimensão importantíssima que a gente também tem abordado nessa unidade, que são essas condições viárias, que reforçou muito esse papel dos viajantes, construindo essas mobilidades. E algo também que, ao ouvir o Otávio, eu lembrava, até conversava com a Lara, isso, né, os desafios de fazer uma história medieval que não seja uma Europa, da Europa medieval. Né? E eu costumo dizer que ainda está lá muito ligado a ideia de que a Idade Média, ainda brigar por uma ideia de que a Idade Média teve mobilidades. E quando você apresenta uma história medieval não eurocentrada, essa dimensão das mobilidades fica ainda mais evidente. Né? Então, pensar essas conexões, pensar uma história para além da Europa, e eu acho que para além, muito além disso, o Otávio conseguiu demonstrar como se constroem conexões na Europa. E aí, como a gente tem feito, eu abro para você fazer comentários, dúvidas, essa é a hora. Cadê o caderno?
o Kennedy e o seu caderno, né? Se prepara. Tá bom. Boa noite, o meu nome é Kennedy. Eu tenho algumas perguntas, como o professor bem disse, eu tenho um caderno um pouquinho elaborado de perguntas, então eu vou fazendo de uma por uma, os colegas também vão colaborar nessa empreitada. A minha primeira pergunta ela é sobre os sobodianos. Uhum. O senhor fala que eles são uma unidade política independente. Mas também fala que eles ficam em constante domínio de outros povos, que eles não visavam, pelo menos no meu entendimento, muito a questão da guerra, e sim o comércio. Como é que eles conseguiam lidar com esses constantes domínios estrangeiros e como é que eles conseguiam manter a administração política deles independente e como é que eles conseguiam fazer a recepção cultural e religiosa dos outros povos que sempre estavam no comando, vamos dizer assim. Tá, então, essa é uma questão super interessante, assim, né? Porque eu acho que eu posso tirar aqui minha apresentação, né? Essa é uma questão super interessante, porque eu acho que tem alguns fatores que mais ou menos indicam isso que você falou, né? Então, eu digo que os sogdianos, eles são essa força um pouco independente, ainda que formalmente eles devam algum tipo de submissão política formal, às vezes aos turcos, às vezes aos sassânidas, os iranianos e assim por diante, né? Mas eu acho que tem dois fatores que fazem com que os sogdianos meio que sobrevivam no meio disso tudo, sem enfrentar grandes dificuldades militares ou invasões de outros grupos mais diretamente. Uma delas é o espaço que os sogdianos ocupam. Eles estão, a região da Sogdia, ou Sogdiana, ela tá bem nesse espacinho que é a saída de uma montanha, é o Vale de Fergana, não é? Então, Pamir, Kunlun e Himalaia se juntam num ponto, e nesse pontinho tem uma passagem, Fergana. E ali estão os Sogdianos. Só que quem comanda o outro lado da passagem de Fergana são os chineses. E os chineses, eles exportam muitos produtos que os próprios turcos, mas também os persas, se a gente voltar um pouco, valorizam demais. A seda, digamos assim, não é? Seda era absolutamente fundamental para os turcos e para os persas. Então, se você atrapalha os sogdianos, você atrapalha todo um comércio bem estabelecido com os chineses. Porque todo mundo sabia que os sogdianos, eles tinham acesso livre à capital chinesa, não é? Então, os turcos talvez nem soubessem muito bem aonde ficava a China, mas sabia que eram esses sogdianos que podiam ir até lá. Então, essa posição privilegiada é muito curiosa. Tem um afresco, eu acho que eu trouxe uma imagenzinha dele no meu livro, mas tem um afresco que fica num palácio, numa cidade sogdiana chamada Afrasiab, que fica perto de Samarcanda, no que hoje é o Uzbequistão. E nesse palácio tem o Varkuman, que é um duque local, assim, uma espécie de chefe local, e ele está recebendo embaixadas diplomáticas. Pelas imagens do afresco, a gente consegue identificar turcos, uigures, chineses, coreanos, japoneses, indianos, árabes e persas. Ou seja, é um ponto de encontro. E muito distúrbio nesse ponto de encontro, que mais cedo ou mais tarde acontece, tá? Os sogdianos não duram para sempre, obviamente. Mas muito distúrbio nesse ponto de encontro, ele atrapalha esse comércio importante, não é? É o Islã que vai incorporar de uma outra maneira esses sogdianos depois. Vai, vai conseguir se estabelecer politicamente de maneira mais intensa ali o califado, né? Por essa região. O outro fator é um fator geográfico também, que é o fato de que é um pouco difícil você mobilizar forças que não sejam nômades para ir até a região de Fergana. Não é exatamente porque tem muita montanha, tem muito estepe. Então é um espaço difícil que passa a ser melhor conhecido quando o califado incorpora alguns desses povos mais adeptos à mobilidade de cavalos das estepes, não é?
Então eu diria que, basicamente, é aquela coisa assim, as pessoas olham para os sogdianos, percebem o papel exercido e pensam que é mais vantajoso lidar com os sogdianos do que simplesmente atacar, não é? E aí, os sogdianos, eles provavelmente eram... Até o Islã chegar, os sogdianos provavelmente eram zoroastristas. Eles têm origem iraniana, enfim, né? São ali perto, são próximos dos persas. Mas eles lidavam muito bem também com os budistas. E muitos dos primeiros turcos eram budistas, não é? Os heftalitas, os arcones, os não sei das quantas, tem um monte de povo ali que eu nem cito no livro, mas eram todos, os heftalitas eu cito, eu acho. Eles eram todos próximos do budismo. Então você meio que tem essa possibilidade de contato, assim, de reconhecimento cultural, que coloca os sogdianos nessa posição privilegiada. Porque os budistas não chegavam necessariamente até a Pérsia, até a parte mais sul do Irã. E não lidavam, e também não passavam para além dos limites da Ásia Central, assim. Então, os sogdianos, eles eram o ponto de encontro entre muitos movimentos. Acho que isso ajuda um pouco a explicar o papel e a possibilidade do papel que eles exercem ali, sabe? Certo. Então, e aí, eu vou. Pode continuar. Então, para a próxima que eu tenho para perguntar. Muito da questão califado omíada e na expansão deles pela Rota da Seda. Como é que eles, o senhor coloca lá também no seu livro, que eles eram um califado bem, questões raciais bem fortes, racista mesmo. Eles levavam a questão da expansão para a Rota da Seda, sendo que era um espaço de multietnicidade, multicultural. Então, o caso dos Omíadas é bem interessante, porque eles... Vamos pensar o seguinte, né? Desculpa, se eu posso te responder já ou você quer adicionar alguma coisa? Pode Não, responder? Tá. Os Omíadas, eles surgem depois que a gente tem o fim do chamado califado dos Rashid, né? Que são os califas bem guiados, os califas Rashidun. Então, a família do, do Muaia, que é o fundador dos Omíadas, era uma família árabe, etc. E a gente percebe que a intenção dos Omíadas era estabelecer uma espécie de espaço de supremacia árabe em lugares estratégicos de comércio. Um desses lugares estratégicos era a Pérsia, o Império Persa. Imagina, você está do lado de um super império e ali entre o final do Rashidun, começo do Omíada, você conquista esse império, não é? Nesse momento, os Omíadas ainda não estão indo tanto para a região que a gente conhece por Rota da Seda. Eles estão preocupados com manter o seu controle no norte da África por conta dos cagiritas e vários outros grupos muçulmanos que vão surgir no que hoje ali é Tunísia, Líbia, Argélia, Marrocos, Egito, etc. E vão também se estabelecer na Península Ibérica, né, em Al-Andalus. Esse é um espaço bem importante. Eles não têm muita capacidade de ir para as regiões da Rota da Seda ainda, porque os grandes aristocratas, os grandes magos, mago é o clérigo do zoroastrismo, né? Os grandes magos persas, os grandes, digamos, latifundiários iranianos, eles estão meio que rebaixados com os omíadas. Eles não podem exercer altos cargos e eles se tornam mawali, que significa cliente, maula, né? Como clientes, eles são meio que cidadãos de segunda classe. Só que eles dominavam a região do Irã, não é? Então, se as elites de uma região são tratadas como segunda classe, o avanço nesse ponto vai ficar um pouco complicado. Quando os Omíadas começam a sofrer resistência, em especial da família dos Abássidas, os Abássidas vão tentar chamar a atenção desses iranianos,
de grupos iranianos que estão na Rota da Seda, prometendo, não vou dizer prometendo, porque não é tão simples assim, estou resumindo, né? Mas prometendo a mudança desse sistema. E isso vem. Tanto que quando se funda Bagdá, a capital abássida, as principais famílias de burocratas que comandam Bagdá são persas, né? Os buídas, etc. Então, os persas ganham muito poder. E isso joga, meio que puxa, influencia o califado abássida a ter mais pé na Ásia do que no norte da África. E aí, quando se quebra, né, e Al-Andalus se torna um califado omíada de Córdoba, por exemplo, aí eles basicamente perdem a Península Ibérica, né? O norte da África logo começa a se quebrar também em Emirados Menores, e aí meio que o foco, né, a atenção do funcionamento califal abássida é a região mais oeste do que a gente chama de Rota da Seda, aliás, é central, etc., porque o estabelecimento dependeu do aceite cultural, do aceite étnico desses grupos iranianos que eram poderosos e perderam um pouco de poder com os omíadas. Acho que é mais ou menos isso. E aí você não deixar sozinho, né? Agora, obrigado. Ele volta daqui a pouco. Tá bom. Boa noite, professor. Sou o Boa Paulo. noite. Algumas questões que me chamaram a atenção durante a leitura do texto, e uma delas é por qual motivo, quais questões que levaram, por exemplo, durante a conquista de Bagdá, esse cuidado que os mongóis eles tiveram com cristãos, porque o relato, né, que das pessoas que estavam lá, eles relataram que foi um massacre sangrento, 40 dias matando as pessoas a fio da espada e tal, mas com os cristãos, eles só não pouparam, como eles colocaram guardas na casa dessas pessoas para não serem machucadas. Eu fiquei nessa dúvida, né? Por qual motivo eles fariam isso? Olha, sendo bem sincero, assim, eu não sei se eu sei te responder isso, não. Mas eu tenho algumas impressões, assim. Primeiro, a gente tem que lembrar que esses relatos da destruição de Bagdá, eles são escritos por pessoas que estavam do outro lado. Não dos mongóis, mas dos outros muçulmanos que sofreram o impacto mongol. Do califado, basicamente, né? Então talvez dê para dar uma relativizada nesse movimento dos mongóis. Aí eu imaginaria que se a gente pegar um relato específico e ver que os cristãos estão seguros, pode ser uma estratégia muçulmana de mostrar como os mongóis são inimigos do Islã. Não é? Por outro lado, se a gente admitisse que talvez isso tenha acontecido mesmo, a gente pode pensar que, nesse momento, o califado era um rival político dos mongóis, do Grande Khan. Então, se é rival político, vai ser detonado, vai ser trucidado, não tem conversa. Mas mais para frente, provavelmente haveria uma tentativa de conquista de espaços europeus também. Só que os mongóis, eles nem sempre eram essa força violenta. Eventualmente, eles tinham capacidades de adaptação também. Então, se as hordas eram aceitas, se o comércio era aceito e assim por diante, havia uma facilidade maior de sobrevivência, digamos assim, não é? E talvez o primeiro movimento sempre fosse esse, de pedir submissão e de oferecer amizade. Aí, se você não topou a amizade nem a submissão, aí a coisa fica feia, né? Tanto que tem um outro relato, eu acho que é mentira, tá? Eu acho que é retórica, é exagero islâmico. Mas tem um relato de que Gengis Khan chegou numa cidade e pediu a rendição e os caras falaram, não vamos nos render. Aí Gengis Khan ele cercou a cidade e falou, olha, se vocês se renderem agora, vocês já negaram uma vez, se vocês se renderem agora, vocês vão manter suas cabeças no lugar. E aí eles aceitam e o Gengis Khan enterra todos eles depois. Eles mantiveram a cabeça no lugar, mas morreram enterrados. Mas porque a primeira tentativa de aproximação não foi aceita. Mas quando era, né? Então talvez tenha isso. As forças mongóis, elas são um pouco plurais, né?
Na China é uma coisa, no Irã é outra, em Bagdá é outra, na Ucrânia é outra. E às vezes é um pouco contraditório. Ao mesmo tempo que tem violência, tem muita acomodação, tem muita estratégia, né? Então, vai um pouco disso. Mas, em primeiro lugar, eu apostaria que os relatos eles podem estar um pouquinho exagerados. Porque durante a leitura, né, eu lembrei que na matéria de medieval, nós lemos um livro sobre, se eu não me engano, foi O Coração do Mundo, em que ele relata que, devido ao constante conflito entre cristãos e muçulmanos, quando eles souberam da notícia que viria um povo para destruir os muçulmanos, eles acreditavam que seria um rei cristão, algum do tipo. Então, eu também levei por esse lado, né? Pelo fato de eles terem essa esperança, no caso, eles teriam aceitado ou se submetido às forças mongóis e por isso talvez fossem poupados. Agora, a outra questão que eu queria levantar é sobre o Persianato, acho que é assim que se fala, que foi sobre justamente essa questão de como no Império Mida, eles não deixavam outros muçulmanos, a não ser os árabes, assumirem cargos políticos e administrativos elevados. Essa questão dos sassânidas, se eu não me engano, dos persas, deles desarabilizar, eu acho que é essa a expressão, o islamismo, ou seja, eles meio que colocarem a própria cultura deles, né, no meio do Islã, para que eles pudessem assumir esses cargos, e como isso acabou servindo de inspirações para outros povos, né, que também haviam se convertido. Sim. Isso é um fenômeno que eu acho bem interessante, né? Que como a cultura persa, ela meio que vira um elemento comum, assim, não é? Então os turcos assumem, e eu sempre brinco que muita coisa que a gente acha que é árabe, que a gente pensa assim, é árabe islâmico, árabe muçulmano, é persianato. Pensa, por exemplo, as Mil e Uma Noites, né? As Mil e Uma Noites são baseadas em histórias persas. A história do Aladim, do Simbal Marujo, todas elas têm origem persa. Se a gente pensa assim, nessa imagem meio tapetes, sabe, essa coisa oriental, entre aspas, geralmente é persa. Tanto que o persianato chega até a Índia, né? O Taj Mahal na Índia é um exemplo de tradição persianata. São indianos muçulmanos de origem mongol, né? Importando estética persa junto com o Islã. É uma coisa muito doida, assim, mas é muito interessante. Eu, particularmente, acho muito curioso. Boa noite, professor. Meu nome é Lucas. Antes de que o Kennedy volte, eu tenho uma pergunta humilde. Pode falar. Sobre os conflitos dos muçulmanos com os persas, né, que os persas tinham uma grande influência ali na rota da seda. E a questão do surgimento nas primeiras décadas, né, do islamismo, né, o senhor coloca no seu livro que eles conseguem uma vitória em cima da Pérsia, e o senhor coloca que essa vitória ela teve, né, uma conjunção de fatores. Um deles, né, foi a minha questão da minha dúvida, que é a velocidade surpreendente com que os árabes se organizaram. Como foi, qual foi o motivo, ou se eles foram realmente muito competentes em se organizar como um governo assim, para conseguirem se espalhar de uma forma tão rápida nesse meio que uma das questões, né, que leva a Rota da Seda em várias cidades é justamente essa questão do ateísmo. E aí a questão islâmica ela se espalha de forma tão rápida por esses meios, e essa é justamente a minha dúvida, né? Como eles conseguiram fazer que eles se organizassem de uma forma tão rápida que conseguisse derrubar os persas. Por mais que você coloque mais dois outros pontos, que é justamente a questão da Pérsia, já tem outros conflitos, isso está desgastando ele, e a própria questão dos muçulmanos tendo uma aliados dos iranianos, sobre essa questão da aceleração deles se organizar de uma forma tão rápida. Como é que eles conseguiram fazer essa façanha? Eles eram realmente competentes ou teve uma ajuda ali, talvez geográfica? Olha, eu acho que tem um pouco a ver com a gente pensar o seguinte, tá? Vou fazer aqui uma breve explanação.
O Islã, ele surge no deserto, tá? Eu costumo falar, e eu sei que outras pessoas falam isso também, mas eu costumo falar que o Islã, enquanto religião, ele surgiu para, entre aspas, moralizar os beduínos do deserto. Porque a gente tinha árabes acima do deserto e árabes no deserto. Esses árabes do deserto, eles eram beduínos. Ou seja, eles eram nômades, mas ao invés de estarem na estepe, eles estavam no deserto. Como é que nômades sobrevivem? O nômade precisa constantemente atacar os outros para manter os seus cavalos e para ter suprimentos e para conseguir riqueza. A violência faz parte da vida nômade. Do mesmo jeito que a violência fazia parte da vida beduína no deserto. Tanto que tem alguns textos que comentam que o profeta Muhammad tinha horror a uma situação que é muito comum, a um ditado muito comum entre beduínos antigos, que era uma coisa tipo assim: se você ainda não é inimigo do seu primo, é que alguma coisa tá errada, sabe? Porque tinha feudos familiares muito grandes. Então, um mata outro, um ofende outro, e isso vai. Ou seja, eram guerreiros. Eram guerreiros. E o Islã, ele tenta dar um pouco de ordem, tá? Eu tô pegando de um ponto de vista bem cultural, tá? Não religioso, bem cultural. O Islã traz algumas ordens. Não pode sair matando, não pode fazer um monte de coisa. Isso funciona. Então, quando o Islã cria o senso de unidade entre os beduínos, eles basicamente já surgem com um grande exército. Então, do mesmo jeito que os beduínos saíram do deserto da Arábia e conseguiram rápido conquistar, em 100 anos, do Irã ao norte da Espanha, basicamente, é a mesma coisa que os mongóis fizeram. Em pouquíssimos anos, se espalharam por tudo. Porque a base organizativa dessas sociedades é móvel e militar. Só que daí, uma vez feita a conquista, eles vão se assentando e vão criando raízes burocráticas. E aí a coisa já muda, né? Mas os primeiros muçulmanos que saem, que se expandem de Meca para o norte e para os lados, eles eram beduínos do deserto, acostumados a andar a cavalo, acostumados a uma cultura mais violenta, mais difícil. Imagina viver no deserto, né? Não é fácil. Você não tem os níveis de recursos específicos que você tem em outras regiões mais férteis, etc. Então, isso gera um modelo de vida que facilitou nesse início, na minha opinião, um processo de expansão e conquista rápida, né? E aí chegou na Pérsia, os persas não só estavam há 200 mil anos brigando com os romanos, então estavam com os cofres gastos, mas os persas, eles também eram meio tipo os omíadas, assim. Eles não se davam bem com os iranianos não persas. Tanto que eles provavelmente tiveram apoio, os árabes, beduínos, tiveram muito apoio de outros iranianos que não suportavam mais os sassânidas, não é? Só que daí os omíadas vieram, enfim, a coisa vai ficando complicada. Mas teve um pouquinho de ajuda também. Mas o fato é, cultura guerreira. Se espalharam pela mobilidade, pela facilidade que já estava embrenhada no modo de vida de movimento, saque e comércio, né? Então, obrigado, professor. Imagina. Você sabe aqui alguém parecendo. Acho que não sabe. Boa noite, professor. Sou a Amanda. Boa noite, Amanda. A minha pergunta é sobre mongóis. Eu gostaria de saber, né, fazendo a leitura do seu texto, a gente vê muito a questão das trocas culturais. Então, tem um desfloramento, um renascimento. E eu fiquei na dúvida se com os mongóis, a questão cultural, se eles influenciaram outras sociedades, né, já que eles tiveram ali a questão da posse, né? Posse que fala. A questão do poder, né? Em outras sociedades. E aí eu fiquei com essa dúvida. É isso. Então, os mongóis, eu sou um pouco suspeito para falar, porque é um tema que me interessa muito. Logo, logo vai sair um outro livro pela Contexto sobre os mongóis que eu estou fazendo. E eu acho que eles
alteram muitas coisas. Eles influenciam sim, tá? A melhor maneira que a gente tem para ver a influência que os mongóis deixam é pensar eles como a organização militar que se adapta à cultura de persianato, que a gente estava falando agora há pouco. Então, por exemplo, a partir do século XVI, a gente tem um negócio, tem a formação de 3 impérios que a historiografia costumava chamar de impérios da pólvora: os otomanos, os safávidas e os Mughal na Índia. Todos eles têm um modelo muito parecido de organização. Tem o sultão. Esse sultão tem um corpo militar próprio. No caso dos otomanos, são os janízaros. E esse corpo militar é tomado de grupos que não são nativos. Então, por exemplo, os otomanos pegavam cristãos europeus para serem janízaros, porque isso forjava um laço de lealdade muito maior. E essa prática é basicamente uma prática mongol. Havia essa adoção de inimigos para você criar um laço mais forte. Os otomanos fazem isso, os Mughal fazem isso, os safávidas no Irã fazem isso. Ou seja, os impérios muçulmanos modernos, da Turquia à Índia, eles são politicamente, militarmente, muito baseados em cultura mongol, né? A gente às vezes tem a sensação que os mongóis são uma tempestade. Eles vêm, varrem tudo no caminho, liberam a passagem e desaparecem. Mas na verdade, não, assim, eles se mantêm militarmente, culturalmente, junto com a cultura persa durante bastante tempo. Então, eu diria que é só olhar para a Índia até o estabelecimento do Raj britânico, lá no século XIX, século XVIII, XIX, que a gente está vendo o melhor exemplo de uma cultura mongol que floresceu na Índia, né? Tá certo, obrigada, professor. Nada. Acho que a imagem de vocês deu uma travadinha aqui, hein? Aí, mexeu. Deu certo. Olha ele de novo aí. Olá. Eu tenho só mais 2 perguntas para finalizar. Pode fazer. Uma é para pegar mais o gancho da questão do Islã, e a outra já é um período mais de transição também. Uhum. O senhor coloca no seu texto, no seu livro, que o Islã, no começo, ele não era uma religião que incentivava a conversão, porque ele permitia que outras religiões tivessem possível nas regiões já islamizadas por conta do pagamento de imposto, que ele recolhia para que se pudesse cultuar outras religiões. Só que o senhor também menciona que ele passa de um período de uma não conversão para uma conversão forçada também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito para a gente. Tá. Essa questão das conversões forçadas, ela não é muito inicial, né? O pagamento da jizia, que é o imposto para ser cristão ou judeu ou zoroastrista, vai ali do século VII até mais ou menos o século IX e X. Só que nesse meio tempo, várias coisas acontecem. A primeira delas, a fitna, que é a divisão entre sunitas e xiitas. Isso não é grande problema até que os fatímidas surjam no Egito e são xiitas, e o califado é sunita, e aí você começa a ter alguns conflitos. E nesse meio tempo, você tem um movimento chamado de reavivamento sunita. Qual que é o ápice do reavivamento sunita? É com Saladino. E Saladino é famoso por quê? Porque ele consegue fazer um movimento de domínio político colocando como inimigo principal do Islã não só os xiitas, mas os cruzados, os cristãos, não é? Então esse é o momento que passa a ter uma certa propaganda, é na terceira cruzada que passa a ter um pouco mais de propaganda muçulmana contra os cruzados, contra os estados cristãos ali do Levante, etc. E esse movimento, ele meio que recrudesce as relações religiosas, porque ao mesmo tempo o califado perde poder.
Quando o califado vai perdendo poder, você tem poderes locais mais específicos. E aí a ideia de uma coleta de imposto, digamos, imperial, já não funciona, não é? E alguns desses estados emirados que se quebram do califado, eles seguem doutrinas, por exemplo, como o cagirismo, que é uma doutrina é, um pouco menos dogmática do Islã, mas também ela tende a influenciar elementos guerreiros. Porque os cagiritas acreditam que o califa deve ser o cara que conseguir ser califa, entendeu? Se você conseguiu ser califa, você é o escolhido para ser califa. E isso envolve revoltas, revoluções. O Islã começa a ganhar tons muito plurais. Quanto mais o califado se fragmentando, não é? E aí, em certas regiões, você tem questões específicas, né? Então, eventualmente, tem matança esporádica ou conversão esporádica de judeus em regiões da Península Ibérica. De vez em quando acontece isso em lugar tal, mas varia muito, né? O ponto é que a gente tem constantes movimentos de reformulação do Islã dentro do Islã. E geralmente esses movimentos de reformulação, eles meio que surgem de líderes carismáticos como bandeira, muitas vezes tem a ideia de purificar o Islã, né? Isso acontece entre os almohadas, isso acontece entre os almorávidas, isso acontece no revivamento sunita, isso acontece nos vários movimentos de supressão dos xiitas. E aí a gente acaba tendo esses focos eventuais de violência, não é? Mas na minha opinião, assim, sendo muito simplista, os processos de conversão mais mandatórios acontecem a partir do momento que o califado começa a se fragmentar. E outros grupos, às vezes não árabes, começam a assumir papéis. No meio disso, meio que calha, né? Tem cruzada no meio, tem ataque europeu, tem ataque dos mongóis, depois dos timuridas, tem um monte de coisa rolando. E aí, nesse meio, o Islã vai reagindo. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Certo. A minha uma pergunta vai nesse mesmo sentido, que é a da fragmentação dos califados e do surgimento da figura do emir e dos emirados. Como é que dá também esse processo de transição, de quebra do poder do califa e começa a concentração nos poderes locais, nos califados, nos emirados? Então, isso acontece em alguma medida porque a gente tem um processo muito forte de centralização do Califado Abássida em Bagdá. Então se constrói Bagdá, e Bagdá é a maior cidade, uma das maiores cidades do mundo nesse momento, né? Vem gente de todo mundo para visitar a Bait al-Hikmah, que são as casas da sabedoria em Bagdá, etc. Só que, para o governo existir, o califa fica em Bagdá, os parentes dele ficam em Basra, que é uma cidade ali perto, no Iraque, e se espalham vizires, burocratas, vizires, etc., geralmente de origem persa. Isso significa porque os abássidas abriram esse espaço, né? Então, a gente tem um processo de burocratização que vai meio que isolando alguns califas e criando chefes locais que conseguem meio que criar exércitos fortes, porque o califa está bem centralizado, as partes mais distantes, comandadas por vizires, etc., elas vão se relacionando com o próprio líder local, o general local, digamos assim. E muitos desses soldados são de origem escravizada, alguns são turcos até, não é? E eles não têm grande apreço ao califa, mas eles têm apreço ao cara que dá o pão para eles, né? O chefe local. Aí, quando esses emirados surgem, é uma coisa importante. Eles não rompem com o califado. Eles falam, eu sou emir, um príncipe, mas eu reconheço a total autoridade do califa. Só que dane-se, né? Porque o cara é que comanda seu exército. Saladino faz isso, né? Ele se proclama sultão do Egito e fala, olha, eu respeito muito o califa, tá? Respeito super o califa. Mas quem manda em tudo é o Saladino. É a mesma coisa aqui. Esse emir manda no seu emirado, mas ele ainda respeita e aceita o califa. Só que esses emirados vão compartilhando na prática o califado, e daí no Egito vem os fatímidas.
E os Fatímidas falam, quer saber? Eu não aceito califa, eu sou califa. É um califado xiita, né? Então isso já rompe uma região importantíssima do califado abássida. Os Fatímidas aparecem ali, não é? Depois os turcos chegam lá na região do Irã e falam, quer saber? Não é nem emirado que eu vou fazer, eu vou fazer um sultanato. E a gente tem a primeira vez que aparece um sultão, né? Mahmud de Ghazni, que é um turco. E os turcos já têm um outro esquema, né? São muito mais próximos dos mongóis do que dos árabes, no sentido de organização social, etc. Então esses emirados basicamente começam porque o califa está centralizado em Bagdá e ele comanda via vizires. E cada vez mais esses vizires vão criando laços de fidelidade com exércitos nas suas regiões distantes. Não é à toa que um dos primeiros emirados é lá no Maghreb. É basicamente no norte da África, né? Tá um pouco distante de Bagdá, tá com outra lógica, né? E aí isso vai acontecendo. Mas meio que quem quebra mesmo são os turcos, né? Que fundam os sultanatos, Seljúcida, Gaznévida, depois os otomanos e assim por diante. São meio que eles que de fato quebram, né? A integridade política unitária geográfica do califado. Tá certo, então, obrigado. Nada, imagina. Alguém mais? Vou liberar. Ainda mais numa sexta-feira à noite. Meu querido, muitíssimo obrigado. Como eu disse, eu acho que foi uma excelente exposição, que acabou pelas perguntas também tratando de questões, para além das rotas da seda, mas tratando desses povos que, em suas mobilidades e suas interações, construíram esse espaço. Já entro aqui no grupo dos ansiosos pela obra que virá sobre os mongóis. Saiba que o seu livro já está sendo debatido aqui na UFOPA pelos alunos livres. No semestre passado, no curso de medieval básico, em apenas 15 aulas, eu inseri ali uma discussão sobre mongóis e que legal. ainda não tinha chegado a minha versão do seu livro, mas um egresso meu do mestrado fez a apresentação dessa aula. O livro dele chegou antes do meu, ele também já agregou bastante aqui das discussões da sua obra, e eu tenho certeza que vai ser uma obra que vai ocupar, já está ocupando, mas vai ocupar um espaço muito importante nas referências da história medieval e para além de medieval no Brasil. É isso, Douglas. Eu agradeço muito. Eu fico à disposição, tá? Se alguém precisar entrar em contato, manda e-mail, pedir indicação, enfim, pode entrar em contato comigo. Agradeço muito esse espaço, Douglas. Foi super legal poder conversar com vocês. E precisando, a gente está sempre aí. Tá ótimo, amigo. Uma boa sexta-feira. Abração, gente. Vocês também. Boa aula. Tchau, tchau.